Conexão de hoje é dedicado ao mestre, com carinho, viu? Esse profissional que tem a missão de nos ensinar a ler, escrever, contar, pensar, dialogar, planejar o futuro. Um único professor tem muitas responsabilidades. Alguns precisam até dar conta da atenção que falta aos alunos no ambiente familiar. A dedicação é quase integral, na escola e fora dela. Tendo que trabalhar em mais de uma unidade, é comum sobrar trabalho para fazer em casa. É sobre rotina e paixão por lecionar que eu converso com a Joana Félix, que é professora, doutora, com a Maria Olívia, que é professora de Química da Fundação Osório aqui no Rio de Janeiro, e com a Bárbara Almada, professora de Produção Textual. Sejam muito bem-vindas, meus parabéns, os parabéns do Conexão para vocês, tá? Pela profissão que escolheram por essa missão. Eu começo assim com uma prova surpresa, acho que eu posso dizer assim. Eu gostaria que cada uma descrevesse em uma palavra ou uma frase bem curtinha o que é a profissão de professor. Quer começar, Bárbara? Para mim, ser professor é ver no outro aquilo que você gostaria de ter feito e é ver o outro crescer, é produzir para o outro. Joana? Ser professor é conseguir transformar vidas através da educação. Transformar vidas, isso. Maria Olívia. Sim, eu acho que é fazer com que eles enxerguem com outros olhos uma coisa que talvez seja óbvia, entendeu? Então, ninguém consiga ver, assim, você fazer com que eles enxerguem com outros olhos aquilo. Bom, foi difícil responder? Acho que não, né? Tá no sangue, tá na vida de vocês, né? Mas o que é difícil hoje no lecionar? Bem, eu começo, então. São vários alunos dentro de uma sala, são várias formas de educação, são várias cabeças, né, várias referências, e a gente tem que jogar tudo meio que num bloquinho, né, para conseguir passar o conteúdo e atingir a cada um, né, dentro das suas limitações e das suas facilidades. Então, o trazer o conteúdo hoje para o aluno, que o professor acabou se tornando algo desinteressante devido à tecnologia, devido a tudo que a gente tem aí, então a gente tem que se mostrar muito mais interessante para o aluno e chamar a atenção dele para que funcione. Então, é essa busca pelo diferencial, né, por ser diferente, chamar a atenção do aluno, eu considero mais difícil. E lidar com essa pluralidade toda, não é, Joana? Também é um pouco complicado. Hoje, eu acredito que os adolescentes, as crianças chegam mais informados, se bem ou mal, enfim, isso vai variar muito, mas chegam com muito mais informação, com muito mais coisas, questionamentos, não é? Sim, sim. O que a gente procura fazer é evitar aquelas aulas tradicionais, ou seja, como transformar aquela aula tradicional, aquela metodologia tradicional como a aula expositiva, em algo interessante e prazeroso para os alunos. Que só assim a gente consegue prender o aluno dentro da sala de aula, acaba aumentando o interesse do aluno. Então tem que transformar, tem que trazer, né, novas metodologias para dentro da sala de aula. E pode complementar, não, Maria. Porque, assim, uma dificuldade que eu acho muito grande é porque, complementando o que elas falaram, que é muito difícil você captar a atenção do aluno hoje em dia. E, assim, as coisas são muito segmentadas, cada uma na sua gaveta. Você trazer você conseguir juntar tudo isso de maneira que a escola aceite, né? Porque a maioria das escolas são muito tradicionais. Então, é muito complicado você conseguir convencê-los de que isso só vai fazer bem para o aluno, só vai estimular ele a ir para a escola, a aprender, entendeu? Despertar esse interesse neles, assim, que é muito complicado, porque eles não têm esse interesse, entendeu? Porque, como ela falou, a aula expositiva, ele ficar sentado assistindo uma coisa do quadro, não é interessante, o celular é muito mais interessante, não é mais, entendeu? Então, assim, a gente tem que buscar maneiras de estimular. E essa parte é difícil, assim, é trabalhosa, mas quando a gente consegue, é muito legal. Porque você vê que eles aprenderam, você vê que eles estão interagindo, que eles se interessaram, sabe? Isso é legal, assim, de você ver. E ainda tem a questão, por exemplo, salarial, né? Que é polêmica aí em todo o país. O Brasil tem um dos mais baixos salários aí do mundo, né? O que vocês têm a dizer em relação a esse reconhecimento profissional? É uma profissão que forma profissões.
né? Exatamente. Então, infelizmente, o valor profissional, questões financeiras, eu acho que o valor de forma geral, né? Não é só o valor financeiro, não. Essa desvalorização do professor, tanto, né, no meio acadêmico, como na parte financeira, como no reconhecimento, é desgastante, é desmotivante. Se não fosse o amor pela profissão, eu acho que muitos não se formariam, né? Quando você tem certeza do que você quer e você quer produzir daquela forma, você acaba deixando a parte negativa de lado. E quando você está dentro do sistema também e você vê que aquilo ali foi assertivo, que você escolheu e que você é feliz no que você escolheu, então a gente deixa um pouquinho de lado. Mas que muita coisa tem que ser feito e que isso é um dos motivos para a não formação de outras pessoas, né, na área. E até para a saída de alguns profissionais da área, isso é realmente relevante. E ainda tem a questão da violência em sala de aula, né? Vocês passaram por alguma situação desse tipo? Passou, Joana? Ou conhece algum amigo professor? Na minha escola quase não tem, ainda bem, né, esse tipo de violência. Acontece uma coisa ou outra, o aluno respondeu ao professor, mas a questão violência na minha escola, isso não existe. Na minha também. Porque o que a gente perde com isso, né? O que o aluno e o próprio professor acabam perdendo com esse tipo de situação? Sim, eu não trabalhei em escolas em áreas de risco, mas eu conheço histórias. É bem triste, assim, né? Porque você se sente impotente, né? Você não consegue trabalhar, você fica com medo. Uma tia minha trabalha numa escola que é numa área de risco e é complicado, assim, com alunos violentos, que vêm de uma família já violenta. Então, você tem que fazer um trabalho não só de professor, como de psicólogo, como de... não sei, e é complicado. Olha só, quem nunca teve um professor carinhoso ou rabugento? Um que amasse ou então morresse de medo dele? A missão de todos era a mesma: educar. Durante o programa, nós vamos exibir depoimentos que universitários e alguns apresentadores aqui do Canal Futura enviaram pra gente, homenageando mestres inesquecíveis. O primeiro é o da jornalista Flávia Oliveira. Vamos ver. Oi, pessoal. Nesse Dia dos Professores, eu queria homenagear, além da minha professorinha, Maria Lúcia, que me ensinou, me alfabetizou, né, no antigo primário. Eu sou desse tempo, sou dessas. Eu queria homenagear, sobretudo, os meus professores de português do ensino médio na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, Magali e Sena. Acho que são eles que me ajudaram a descobrir os segredos, os meandros, as sutilezas da língua portuguesa, que hoje é meu ofício, né? É meu sustento. Eu vivo da língua portuguesa e sou grata aos meus mestres por isso. Pois é, como disse a Bárbara, é um profissional que forma outros profissionais. Maria Olívia, você estudou engenharia química. Pensou em lecionar desde sempre ou não? Não, aconteceu muito naturalmente, assim, porque durante a graduação eu nunca estagiei como engenheira e meus amigos estagiavam e tudo, e eu comecei a trabalhar num colégio particular. E aí depois eu fui trabalhar no pré-vestibular e assim, sempre que eu tentava tudo na área de licenciatura eu conseguia. Tudo que eu tentava na área de engenharia eu não conseguia. Então era muito irônico, assim, eu ficava, gente, mas como assim? Eu demorei 7 anos para me formar em engenharia, depois eu fiz a complementação na licenciatura e descobri que eu gostava, porque eu gosto muito de lidar com o ser humano, sabe? Então foi uma coisa que aconteceu, assim. E experiências pessoais também, ou da sua vida, influenciaram na escolha, Bárbara? Sim, na verdade eu fui criada com um amigo surdo e eu me apaixonei pela língua de sinais através desse meu amigo. E a escolha tanto da profissão de professora quanto da área, que é a língua portuguesa, veio através da minha convivência com ele. Que a gente, enquanto criança, na nossa inocência, nós bolamos uma forma que eu descobriria uma metodologia para o surdo escrever na língua portuguesa com os conectivos que eles não usam na escrita, né, devido à sua própria língua. Então, eu fiz a formação de professores, né, aos meus 16 anos, e que era o nosso normal, e acabei seguindo o restante e parei na língua portuguesa. Então, não pensei em outra coisa, não tive outra opção.
né? Não pensei em ser outra coisa. Desde sempre, Desde professora. sempre. O caso da Joana também é uma grande lição para todos, né? Você é filha de uma empregada doméstica, Sim. conseguiu o título, batalhou por ele, de PhD em Química na Universidade de Harvard. Sim. Enfim, mais do que professora, é um exemplo para muitos brasileiros, muitos jovens, inclusive jovens negros, né, pobres. Sim, sim. É referência. E é isso que eu tento fazer lá na minha escola, que também é uma escola de periferia. Eu sou professora na Escola Técnica Estadual, professor Carmelino Correia Júnior, na cidade de Franca, interior do estado de São Paulo. E nós temos muitos alunos na mesma condição que eu tinha. Tá? Também quando criança, quando adolescente, e eu tento introduzir, fazer a inclusão desses alunos em projetos de educação, iniciação científica, para reduzir esse abismo entre o aluno ali do ensino médio e a universidade. Que até então eles, como eu, a gente não sabia o que era um vestibular, tá? Não sabia o que era uma universidade. Então, assim, como pessoas me ajudaram, então também hoje eu estou contribuindo para que eles consigam, atinjam os mesmos objetivos. Isso deve dar um orgulho tremendo, Nossa, não é dá? um orgulho imenso, porque muitos dos alunos que desenvolveram o projeto de iniciação científica, a maioria hoje está fazendo curso superior de Química. Ai, meu Deus. Que bom. Você Então, tem que ir na assim, escola, aquele medo que eles têm, que às vezes o aluno ele chega ali no ensino médio, no ensino técnico, com aquele pavor da química, tá? Então foi necessário assim desconstruir, tá? Esse conceito de que química é uma matéria chata. Então, isso assim, tem que ser bem trabalhado, que eles já chegam, né, com essa ideia bem enraizada ali na cabeça deles. E vocês vão desconstruindo. Agora vamos de lembranças de uma galera que ainda frequenta as salas de aula. Os nossos parceiros da TV Univale ouviram alguns jovens sobre os seus mestres preferidos. Na minha infância, eu tinha uma professora chamada Magali, uma gaúcha, que eu acabei quebrando meu braço na época e essa professora me ajudou muito. Eu tive um professor de matemática no ano passado, foi bem recente assim, mas ele foi muito importante para mim, além dele ser um ótimo profissional, ele sempre instigava a gente a aprender mais, a não desistir, ele incentivava bastante a gente a aprender. Um professor que marcou muito a minha vida foi um professor de física, esse professor me deu aula no ensino médio. E eu lembro que na época ele era muito dinâmico, assim, as aulas dele, então não se tornava uma aula muito chata. No 8º e no 9º ano eu tive um professor chamado Otto de matemática. E ele influenciou muito porque eu faço mecânica hoje, sabe? Por causa da matemática mesmo. O professor que me chamou muita atenção e que até hoje eu lembro muito dele é o Alexander. Ele dava filosofia na 8ª série. E ele proporcionava momentos muito bacanas, sabe? Ele juntava todo mundo, conversava sem pudores, tinha muita liberdade com a gente. Tive um professor aqui no Direito que ele me marcou bastante porque ele se importava, você conseguia sentir no que ele passava, que ele se importava se você estava aprendendo ou não. Então aquilo te dava um estímulo muito grande para você se conectar com ele e até ter um interesse de buscar mais o conhecimento da matéria, até, por exemplo, fora da sala de aula. Agora eu quero saber aqui de vocês o que cada uma faz que vai se tornar também uma lembrança para sempre na cabeça dos alunos, né? Maria Olívia, você organiza aqui na Fundação Osório alguns encontros, exibições de filmes, não é isso? Isso. Convida atores ou produtores desses filmes para irem à escola. Conta essa experiência, de onde veio essa ideia, né? Como ela é recebida ainda na escola. Então, eu faço teatro, né, desde pequena, então eu tenho essa ligação com o mundo das artes. Eu sou apaixonada por cinema. E quando eu fiz mestrado, o meu orientador do mestrado, ele tem um projeto de cinema, e aí eu pensei, poxa, por que eu não posso criar um projeto também, entendeu? Foi meio que inspirada nele. O nome do projeto é Kinocult, e a ideia é que a gente passe um filme por bimestre. Então, ano passado a gente conseguiu passar que foi um dia lindo, eu acho que os alunos nunca vão esquecer, sabe? Que a gente levou o Lázaro Ramos lá na escola. Uau. E ele fez foi tipo assim, um debate, né? Teve a exibição do filme dele, logo em seguida teve um debate. E eu acho que é um momento de reflexão, um momento dos alunos interagirem, dos alunos se questionarem, sabe? E exporem suas ideias. Eu acho que é um momento muito lindo, assim. E tem uns alunos que trabalham comigo, que são os staffs, e eles super se engajam no projeto, sabe?
é um pouco triste porque, às vezes, a escola não reconhece tanto. Porque como eu sou professora de uma matéria de exatas, eles acham que eu teria que ficar naquela caixa das exatas, Tem que entendeu? sentar indo mexer com filme, Maria Pois Olívia. é, O que você entendeu? quer que Mas rebuliça assim, isso? eu tento passar isso pra eles, entendeu? De que o ser humano é plural, né? A gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Eles podem fazer também, entendeu? Mais do que nunca é plural. Sim, então é isso que eu tento mostrar pra eles e o projeto, todas as edições que tiveram foram bastante felizes. A Bárbara criou uma fórmula para a redação do Enem. Que história é essa? Fórmula infalível, nota 10? Na verdade, a gente, dentro da nossa educação no Brasil, a gente não tem o hábito da escrita e da leitura. A grande verdade é essa. Né? São poucos os alunos que, dentro de uma sala de 30, eles, né, dão aquele estalo para a leitura e a escrita. Mas o Enem está aí para todo mundo. E aí eu pensei numa forma que eu pudesse trazer para eles algo técnico. Pensar com a cabeça do corretor, o que o corretor espera quando for ler aquela redação. Então eu montei uma forma em que ele que na verdade é algo básico, mas que eu trouxe para o visual, né? Saiu daquela coisa do mundo da ideia que eu vou começar uma redação como? Tá, e o primeiro parágrafo, e a primeira palavra, e, né, são muitos questionamentos. Eu brinco que a ignorância é uma virtude, porque quando você começa a aprender a técnica, aí você se trava cada vez mais, porque você tem que botar dessa forma, tem que botar de outra forma. Então eu falei, calma, vamos lá. Fiz um quadro e dividi introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos pensar em 4 parágrafos, né, para chegar ali nas 20 linhas, para 25, né, para que ele tenha mais 5 ali, que são 30 exigidas, 5 ali nas mangas. E aí ele apresentaria no primeiro parágrafo 2 argumentos que ele queira discutir sobre o tema. Esses argumentos ele vai fazer uma retomada no desenvolvimento, que são 2 parágrafos, um para cada, né, argumento 1 e 2. E o final, o agente, o que esse agente vai produzir e qual a solução social, tá? Isso seria uma dissertação argumentativa, técnica, para uma prova do Enem. Vamos pensar naquele aluno que passou o ano todo se preocupando com outras matérias e agora ele precisa escrever. Então, dessa forma, por mais que ele não tenha um vocabulário vasto, ele consegue deixar a redação técnica. Eu brinco que é igual a escola de samba. Às vezes você olha para uma escola de samba e você acha que ela não está tão bonita, ela não está tão colorida, ela não tem, né, tantos carros, mas ela acaba ganhando, porque ela está dentro da técnica, né? Ela está extremamente técnica. Então, essa forma eu consigo passar. E a questão dos personagens na parte da literatura. Como eu trabalho mais com a parte do médio, né, e preparatórios, então eu trabalho com aquele aluno que normalmente eu trabalho preparatório para a ESA, para o Enem. Então, aquele aluno que está cansado do dia, né, o dia de trabalho dele, beirando ali, saindo da adolescência já para a fase adulta, e muitos adultos mesmo, e aí ele já vai chegar em sala de aula com uma predisposição para o aprendizado um pouco pequeno. E aí ele me encontra como MC Lit, MC Literatura. Ou a Bruxa da Sapiência, e com os pequenininhos a Fada do Saber. Então e você aí, criou personagens para te aproximar. Isso, para a questão da produção escrita, redigir a produção escrita e a leitura, onde ele ganha as pecinhas, eu brinco que é um joguinho de dominó, né? Ele vai adquirir as pecinhas e ele vai jogar aquela pecinha no lugar certo e na hora certa. Agora, Joana, quais são as suas táticas, então? Trabalhar mais a questão da pesquisa, estimular esse gosto pela pesquisa? Estimular os alunos, trazer para a educação básica a iniciação científica, que é bem tradicional da graduação. Então, levei isso para a educação básica. E aí os alunos, né, trabalham, eles têm bolsa de iniciação científica, desenvolvem seus projetos. Então, o que eu percebi foi muito esse diferencial, porque eles começaram assim, construir ali um espírito investigativo. Tá? E para desenvolver os seus projetos, porque nós trabalhamos, todos os projetos que nós desenvolvemos ali no meu grupo,
tem como matéria-prima os resíduos gerados no setor coureiro calçadista de Franca, que é conhecido como a terra do calçado. Então, eles desenvolveram ali aquele espírito investigativo. O que fazer com esse resíduo? Eu posso ir para o caminho A, o caminho B, o caminho C? Então, e isso que se tornou um diferencial na nossa escola e acabou reduzindo a evasão escolar. Então, isso foi um fator muito importante, esse espírito investigativo que os alunos estão desenvolvendo. Então, isso está prendendo os alunos na escola e, repetindo, né, reduzindo a evasão escolar, que foi muito importante. Muito bom. Olha, o último depoimento é do Samidana, que é professor da FGV e apresentador de uma das séries do programa Entrevista aqui no Futura. Estamos indo para a reta final do programa, mas antes, vamos ouvir o Sami. Desejo a todos um feliz Dia dos Professores, uma profissão tão fundamental para o desenvolvimento do país. Pouca gente sabe, mas eu estudo música, eu sou um pianista amador, estudo há muitos anos e queria contar uma história especial da queridíssima professora Silvia Góes, ou Silvinha, como eu a chamo. Ela me ensinou ao processo do aprendizado. Música, você vai todo dia, se esforça para subir um pouquinho. E esse processo de evolução, lidar com a frustração e superação é fundamental. Mais do que isso, ela ensinou a ver o aprendizado como um todo, em relação a você mesmo, em relação a outras coisas, em relação ao seu cérebro, o momento de vida que está passando. Meu sincero e eterno agradecimento a essa querida e ilustre figura que é Silvia Góes. Um beijão e feliz Dia dos Professores a todos. Legal, né? Esse reconhecimento é muito bom, né? Antes de encerrar, quero ouvir de cada uma de vocês o que as mantém nessa profissão, porque o professor, como o Sami falou, ensina a questão da superação, mas ele também precisa se superar todos os dias, né? E aprender a ser professor todos os dias, a escola, enfim, não dá esse conhecimento, não é? Maria Olívia, vamos começar com você. Tá, eu acho bonito e eu gosto, me estimula ver que o outro está crescendo, transformar o outro. Nesse meu projeto de cinema, uma das meninas que era minha aluna, ela tinha tendência à depressão. E ela, depois de que entrou no projeto, ela melhorou muito. Ela repetiu de ano, esse ano ela tá tirando notas boas e ela melhorou, ela é uma outra pessoa, entendeu? Então, assim, você vê que você pode transformar uma vida, você pode elevar a autoestima daquele aluno, isso é muito bom, sabe? Você mostrar que ele pode, que ele às vezes não é bom em física, mas ele é bom em outra coisa. Ele não tem que ser bom em tudo, ninguém é bom em tudo. Então você estimular ele a crescer e ele a se transformar uma pessoa melhor. Eu acho que isso é bonito, sabe? Joana, rapidamente, seu comentário. O aluno, ele descobrir que ele é capaz. Então isso é muito prazeroso. Você mostrar o caminho para ele descobrir, para ele ver, tá? Que ele chegar à conclusão de que ele é importante, de que ele é capaz. Porque tem muitos que chegam desmotivados, falando, eu não sou importante, eu nunca vou ser nada na vida. Então a gente mostra o caminho de que ele consegue. Ele pode, inclusive, ser professor. A gente precisa de professores, não é, Bárbara? Com certeza. O que me motiva mais, além de ver o crescimento do aluno, é a escola reconhecer o professor como um ser produtivo, né? Nessa escola que eu trabalho, que é a Daltro Neto, eu tenho uma extrema liberdade e eu pude me mostrar como professora e aprender e descobrir coisas que eu tinha para dar para o aluno que eu não imaginava ter. Então, acho que a liberdade da escola é o que mais motiva também o professor. Tá bom, meus parabéns mais uma vez e muito obrigada por virem ao Conexão. Obrigada. Olha, meu obrigada a você também que acompanhou a nossa conversa. Assista novamente, indique para um amigo, está lá no futuraplay.org. Um beijo, tchau, tchau.